Bem-vindos ao terceiro episódio do minicurso Alquimia dos Pigmentos Naturais. Meu nome é Miriam Chiara, sou artista visual e educadora da Casa Fit de Cultura. Antes de começar, farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, uso uma franja, meu cabelo está amarrado, estou de óculos de grau com uma armação marrom, estou vestindo uma blusa azul marinho, estou na minha casa, no meu escritório, e a parede atrás de mim está desfocada. O fundo atrás de mim está desfocado. Me acompanha nesse vídeo o intérprete de Libras, Luiz Alberto. Ele é um homem branco, jovem, de cabelos curtos, está vestindo uma blusa preta e na parede atrás dele, a parede atrás dele é da cor branca. Nesse terceiro e último episódio, faremos um exercício prático usando as tintas naturais que preparamos no episódio número 2. Aqui é uma informação, né, sobre a preparação das tintas, que é interessante você pensar como ela tem baixa durabilidade, você preparar suas tintas de preferência no dia ou um dia antes, né? Exceto aqueles preparos com infusão no álcool, que eles precisam de um tempo maior para ficar curtindo, né, e soltando a tinta. É interessante você pensar nisso, né, no prazo de produção dessas tintas e tentar usar ou no mesmo dia ou no dia seguinte, de preferência. Aqui eu trouxe os meus testes, né, dessas tintas que eu produzi no episódio passado. Eu vou começar falando então dessas cores. Na linha superior, da esquerda para a direita, a primeira cor que aparece é a mistura do caldo, né, o suco do repolho roxo acrescido do bicarbonato de sódio. É interessante porque na hora que eu acrescentei, eu coloquei uma grande quantidade de bicarbonato de sódio e só um pouquinho de suco do repolho, né? Então, na hora a tinta ficou bem azul. E aí, depois que seca, ela mudou e ficou verde, com esse verde claro, né? Então, assim, como eu falei, eu estava experimentando, né, algumas receitas, eu não segui nada com muita precisão. Eu sei que, dependendo da combinação que você usa com o suco do repolho roxo, você pode conseguir também um tom de rosa. E tem essas diferenças, né? Assim, eu poderia talvez conseguir uma tinta no tom azul daquele inicial, mas depois que ele secou, ele fica verde. A segunda cor, né, da esquerda para a direita, é a da tinta de repolho. Ela estava bem diluída, então ela deu esse lilás bem clarinho. A próxima é do suco do repolho com acrescido de umas gotinhas de vinagre. Você também pode usar limão ou ácido cítrico, né, para ver também essas alterações da cor do repolho roxo. E na hora que você mistura, a tinta fica rosa. Então, quando você aplica no papel, você acha que ela vai sair rosa, depois que ela seca, ela fica azul. A próxima cor, né, a quarta cor da esquerda para a direita, é a tinta que eu fiz de beterraba. Eu tinha ralado a beterraba, separei um pouquinho do caldo e coloquei álcool. E aí aqui tem o resultado, dá para ver comparativamente, né, como é que ela é mais vibrante. E a quinta tinta, né, dessa linha superior, da esquerda para a direita, é a que eu usei com o pó de argila, que era mais rosado. E eu misturei com o fixador, né, que é a cola, misturei com a cola natural que eu produzi, de semente de linhaça, e ela deu essa aparência de têmpera mesmo. Dá até para ver um pouquinho as marcas do pincel, se você conseguir, né, ver detalhes, que ela tem essa textura, né, que lembra têmpera mesmo, as tintas de têmpera. Na linha de baixo, da esquerda para a direita, a primeira cor é a que eu produzi com a flor de cosmos. É aquela flor laranjinha. Eu cheguei, tirei as pétalas, usei mais ou menos
5 florzinhas, fiz em pouquíssima quantidade mesmo. Deu basicamente para fazer esse quadrado, essa imagem aí é uma folha A4, né, de papel de aquarela. E aí deu para fazer só essa tirinha, só que deu para perceber também a intensidade, né, desse laranja, como ele é bonito. Então, tirei as pétalas, macerei um pouquinho, coloquei álcool, deixei por alguns minutos e consegui a minha tinta de flor de cosmos. A próxima foi uma infusão no álcool com a serragem daquela madeira que eu mostrei para vocês, que é o roxinho. E como ela ficou pouquíssimo tempo, assim, soltou só um pouco do pigmento. E aí eu consegui esse cinza claro, que eu achei até bem bonito. A próxima cor, a terceira, né, dessa inferior da esquerda para a direita, é a que eu fiz com o feijão que eu tinha deixado de molho, sem ferver. E aí eu consegui esse tom azul, que eu acredito que a Josi, né, no primeiro episódio que eu mostrei o trabalho dela, ela faz menção, né? Então, assim, desse tom de azul. Mas é isso, a cor da tinta de feijão, ela muda muito, assim. Então, eu não sei quantos dias que ela vai ficar com esse azul. Eu vou acompanhando, assim, e anotando também os processos. Aí, quando vocês fizerem o teste de vocês, é interessante colocar a data, tentar ter anotado também mais ou menos a quantidade da receita. Mas é isso, a proposta é ter essa primeira experiência mais intuitiva e depois pensar se vai aprofundar, né, nessa pesquisa ou não. Aqui é a tinta de amora, que eu espremi e filtrei com um paninho. E aí ela ficou super concentrada, super bonita. E a última dessa linha de baixo, né, da esquerda para a direita, é a que eu fiz com o café. Eu usei um bico de pena com uma pena natural, então eu cortei a pontinha da pena para fazer aquele bico de pena mesmo, que a gente conhece às vezes, né? Quem já viu um bico de pena de metal, ele tem um cortezinho, um espaço para você colocar a tinta e uma aberturazinha que você pode escrever, desenhar, fazer essas achuras, né? Então eu fiz aqui umas achuras com a tinta de café. É só uma sugestão também para esse uso, né? Você pode usar uma tinta de concentrado de amora e escrever uma carta, né? Com um bico de pena, né? Uma possibilidade também. Aqui já está a paleta maior, com mais cores. Eu vou passar um pouquinho mais rápido e também vou falar muito rápido das tintas que eu já mostrei, né? Então, na linha superior, da esquerda para a direita, tem a mistura que eu tinha feito com a tinta de açaí. Nesse momento eu não tinha filtrado ainda a tinta, então dava para ver uns grânulozinhos, né, do pigmento, do pozinho do açaí em pó. E por isso que é interessante a gente filtrar. A segunda é a tinta de amora. A terceira é do caldo do feijão preto cozido com um pouquinho de vinagre. Então, dá para ver também que é um outro tom bem diferente daquele azul que a gente viu, né, do feijão preto sem ser fervido. O próximo é o repolho roxo com vinagre, e aí já tá esse azul mais intenso, porque eu fiz 2 camadas, né, dessa tinta aguada, então ela funciona mesmo como uma aquarela mesmo. A próxima, a quinta da esquerda para a direita, nessa linha superior, é a argila branca, que eu passei só argila branca com água. E aí depois ele soltou quase todo o pigmento, tá vendo? Então ela não fixa mesmo. Ela precisa de uma cola natural ou cola branca para poder aderir na superfície. A última cor dessa linha superior é a base de café. Aí aqui eu já usei também 2 camadas do café com pincel e aí dá para ver um pouquinho mais dessa cor. Na linha do meio, da esquerda para a direita, tem o teste com a tinta do chá do hibisco. A segunda, da argila cinza, também sem fixador.
mas ela conseguiu fixar um pouco mais. Eu não sei se tem alguma propriedade, né, dessa argila, que ela tem uns tons de verde, mas aí ela ficou um pouco cinza. A terceira cor é a do urucum. O urucum, nesse momento aí que eu apliquei, eu também não tinha coado, então ele deu uns granulozinhos assim no papel. Não ficou tão homogênea essa tinta, né? Não ficou tão aguada. A quarta é do repolho roxo. A quinta é com carvão ativado, né? Em pó, que eu misturei com fixador, então com a cola de linhaça. E aí é interessante ver que ele pode ser usado assim com essas texturas mesmo propositais, assim, dessas pinceladas e essa textura do pigmento mesmo na tinta. A próxima cor é o feijão preto com esse caldo cozido, né? Só com sal. E essa tirinha que está do lado é a amostra que eu tinha feito só do caldo do feijão antes de ferver. Então, olha a diferença, né, de uma cor para outra. Na linha inferior, né, de baixo, da esquerda para a direita, tem a cor da beterraba aplicada no papel. A segunda é a espirulina que eu também não tinha filtrado. Então, dá para ver também algumas concentrações da espirulina em pó, do pigmento. E dá para a gente ver também esse verde intenso, né? De como é uma cor legal, assim. A próxima é o açafrão da terra. E a quarta cor da esquerda para a direita é do repolho com bicarbonato de sódio. A quinta é a argila rosa, aplicada sem a cola de semente de linhaça, né? Então ela não tem aquelas transparências, aquela marca do pincel, igual a gente viu no slide anterior. E a última aí é a feita com cacau em pó e água. Ela também não foi filtrada no filtro de pano, então dá para ver também alguns grânulos assim, né, do pigmento. Não está tão diluído. É isso. Então eu recomendo que vocês façam o teste de vocês, anotem todas as informações que vocês puderem. E aqui tem um lembrete, né, daquela sugestão de fazer, de poder usar também com crianças o carimbo de beterraba. Se você for fazer essa atividade com criança também, é interessante fazer essa experiência de pintar com os dedos mesmo ali nesse papel. À esquerda tem só a minha digital que eu fiz, né, com a tinta da beterraba. E é isso. Antes de passar um exercício, número 1, eu vou falar um pouco dessa listinha de materiais, né? Então, o mais importante é você usar sua criatividade e imaginação. É um exercício de criatividade que eu vou propor. E você vai precisar de papel de aquarela com gramatura de no mínimo 180 gramas. É legal você sempre ter um papel só para teste da cor, né? E o outro que você vai usar mesmo. Recomendo que você tenha também uma prancheta e fita crepe para você poder prender o papel na prancheta enquanto você está aplicando as suas aguadas, né? Para evitar que ele fique muito ondulado, que ele seque um pouco mais retinho. Outra recomendação é que você separe as cores que você vai usar, né? E de preferência tenha pincéis, um pincel para cada cor, para evitar a contaminação, né, de uma cor na outra, assim. Para isso também você vai precisar de 2 copos d'água, né? Um para usar a água para diluir sua tinta, o outro para ir limpando também seus pincéis com um paninho ou um papel toalha também. E mais importante de tudo é que você tenha bastante tempo livre para poder aproveitar essa experiência com calma e desfrutar ao máximo. Agora tem a proposta do exercício número 1, que é você pintar a partir de manchas. Só que você vai produzir essas manchas fazendo uma espécie de pintura invisível. Então você faz essa pintura só com água e depois você vai aplicando as tintas, espera essa mancha secar e ver o que dessas formas, assim, dessas manchas,
que imagens que ela te sugere, né, para você ir conduzindo a sua pintura depois. Agora eu vou passar o vídeo dessa primeira etapa, né, da criação dessa mancha. Agora vamos começar nosso exercício de criatividade. Eu vou primeiro pegar o pincel, molhar, fazer umas manchas e vou aplicando as tintas aqui pra gente ver. Então é meio que uma pintura às cegas, assim, invisível, bem livre. Vou colocar assim, pegar bastante água. Molhar o papel. E agora eu vou aplicar as tintas. Vou pegar o conta-gotas do roxo. Vou colocar aqui. Pegar um pincel com a amora. Vou fazer uns pingos aqui também, umas manchas. Pegar mais. Então, primeiro a gente começa com essas manchas. Pode pegar o pincel também, dar umas batidinhas para ele esguichar um pouco da tinta, para ele espirrar um pouquinho da tinta. Vou colocar o pincel aqui, por enquanto. Vou pegar uma outra cor, que vai ser esse verde aqui. Eu vou mais um pouco. Primeiro a gente vai fazer a mancha. Vou pegar um pouco do meu paninho aqui para secar o excesso. Eu vou pegar mais um pouquinho. Vou secar aqui um pouquinho. E aqui também vou puxar um pouquinho desse pigmento. Agora eu vou pintar. Observar as manchas.
E agora, é deixar a sua criatividade fluir, né? Vou pôr mais um pouquinho do repolho roxo aqui, nesse canto. E agora eu vou pegar ele. Então, nesse vídeo eu usei a tinta à base de amora, de repolho roxo e as variações, né, do repolho roxo com o bicarbonato de sódio e com as gotinhas de vinagre. Como eu disse, quando a gente vê, eu acho que dá para ver um pouquinho, se você observar bem um detalhe na paleta, que na paleta a cor rosa, depois que seca, ela vai ficando um pouco mais azulada. E ali, nesse primeiro vídeo que a gente acabou de assistir, né, você vê que quando você aplica, parece que a tinta está azul, e aí ela vai ficando um verde azulado, até depois que ela seca, ela fica mais verde mesmo. Agora eu vou passar um vídeo acelerado desse processo, né? Então eu deixei um tempo essa mancha secar e a partir dessa mancha já seca que eu fui continuar a minha pintura. Então agora a gente vai passar esse vídeo. Está acelerado só para vocês verem, né, o processo dessa pintura. Essa imagem é o resultado desse exercício, né, desse primeiro exercício. Depois eu misturei outras tintas também. E é muito gostoso de fazer, porque é um exercício de criatividade. E por tratar de manchas, né, eu fui vendo assim umas imagens de animais depois de um tempo, e é muito engraçado que você pode mostrar para as pessoas, assim, eu mostrei essa imagem para várias pessoas e cada um viu um animal diferente por vários ângulos, assim, então é curioso. E é isso, assim, é sempre legal. Esse aqui é um registro que eu fiz, né, que eu escaneei essa pintura, e eu vou continuar acompanhando essa mudança dela, né, com o tempo. O exercício número 2, para você usar suas tintas naturais, né, que fica a sugestão, é para você se inspirar nos seus sonhos ou nas memórias que os cheiros das tintas despertam em você, né? Então, como eu falei, a Amora traz para mim uma memória afetiva, né, de infância muito forte. E eu fiquei com isso, assim, com essa memória na cabeça enquanto eu estava pintando. Eu não estava querendo fazer, enfim, não tinha uma pretensão inicial muito clara, eu estava mais tentando fazer umas manchas mesmo. Mas aí foi vindo um pouco essa memória de eu no sítio do meu avô, colhendo amoras, e, enfim, essa imagem foi se transformando. Esse aqui é o primeiro exercício que eu fiz com essa proposta. E esse aqui é o segundo, também vou passar dois trechos dele. Na verdade, vou passar um trecho dele de modo acelerado para vocês poderem ver também só o processo dessa pintura. E esse aqui é o resultado desse segundo exercício. Essa que parece uma lua aí, né, no centro da imagem, eu usei a tinta de feijão
sem ser com a água fervida, né? Então ele ainda vai mudar muito a sua tonalidade. Como eu disse, às vezes a tinta na paleta da mistura do repolho roxo fica parecendo rosa e quando seca é azul. Aqui estava parecendo azul, quando secou ficou verde. E esse é um momento, né, dessa pintura com esses tons, com essas cores, né? Então eu sugiro que vocês também fotografem para ter pelo menos um momento da sua pintura registrada. Aqui eu quis trabalhar um pouco uma representação mais figurativa mesmo, assim, usei como modelo uma foto minha, que é eu bebê e meu avô me carregando no colo, lembrando dessa relação, né, nossa, familiar. Aqui eu usei tinta de beterraba, café ali no fundo, quis fazer mais umas manchas bem livres mesmo, e, e é isso, assim, era mais uma proposta também para tentar fazer um exercício mais figurativo. É isso, espero que vocês se divirtam com as suas tintas e, e compartilhe com a gente, né, na página da Casa Fiat no Instagram, que vai ser um prazer poder ver o resultado desses exercícios, né? Até mais, obrigada.